Nós vamos gravar uma série de vídeos dando algumas dicas a respeito de como que a empresa, o empresário, deve cuidar do problema de admissão e administração de seu quadro de funcionários. Então nós vamos dar essas dicas bem práticas, as dicas são baseadas na nossa experiência do dia a dia. E a primeira coisa que eu queria falar é a respeito do contrato de trabalho. Primeiramente, a gente precisa saber que o contrato de trabalho é um contrato realidade. O que significa esse contrato realidade? Significa que o contrato de trabalho ele é regido por aquilo que de fato acontece no relacionamento entre o empregado e o empregador, não aquilo que está escrito no papel. Em outras palavras, se a pessoa é contratada como empregado e o relacionamento dele é de empregado, não adianta ter um contrato de autônomo ou como PJ, que isso não vai adiantar nada. Porque o que vale, o que manda, é a realidade do dia a dia. Aquilo que de fato acontece dentro da empresa, no relacionamento entre empregador e empregado. Daí vem uma pergunta, um questionamento. Como é que eu sei se aquela pessoa que está me prestando um serviço, se ele é empregado ou se ele não é empregado? Se ele pode ter uma outra natureza jurídica. Então daí nós precisamos falar sobre os pressupostos. Quais são os pressupostos que caracterizam um relacionamento trabalhista? Então, o contrato de trabalho, a primeira característica dele é que ele é um contrato de subordinação. Então, o empregado, ele é subordinado ao empregador. O que significa isso? Isso é o contrário de autonomia. A pessoa que é empregada, aquele que é empregado, significa que ele não tem autonomia. É a empresa quem organiza e quem dirige o trabalho da pessoa. Então, se for a empresa quem dirige o trabalho daquele que está a seu serviço, isso é um trabalho subordinado, sem autonomia. O segundo pressuposto é a pessoalidade. Ou seja, o empregado será sempre uma pessoa física e ele deverá prestar o serviço pessoalmente. Ele não pode, por exemplo, chegar um determinado dia e falar assim, olha, ligar para a empresa e falar assim, olha, eu não posso ir trabalhar hoje e eu vou mandar o meu tio ir no meu lugar. Eu vou mandar meu irmão ir no meu lugar. Eu vou mandar o meu pai no meu lugar. Porque se ele tiver essa possibilidade de fazer isso, já não é mais um trabalho pessoal e, portanto, ele deixa de ser de empregado. Ele já descaracteriza um dos pressupostos para o vínculo empregatício. Então, o vínculo empregatício ele é sempre marcado pela pessoalidade. A pessoa é contratada e é ela quem precisa prestar o serviço diretamente. Um outro pressuposto da relação empregatícia é a habitualidade. Então, não necessariamente precisa ser todos os dias, mas o trabalho precisa ser habitual. Então, aquela pessoa que vai prestar serviço para outro uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou esporadicamente, isso não é considerado vínculo empregatício. Mas aquele que é empregado, ele presta um serviço habitual para o seu empregador. Não importa se é 3 dias, 4 dias, mas ele é um trabalho habitual. Por exemplo, na relação de empregado doméstico, acima de 3 dias por semana já é considerado empregado, sendo que aquela pessoa que presta um serviço doméstico até 2 dias, ele pode ser considerado um diarista, para citar apenas um exemplo. E o último é a onerosidade.
Ou seja, aquele trabalho tem que ser um trabalho remunerado. Não pode ser um trabalho voluntário, porque se o trabalho for voluntário, onde é prestado para ONGs, para instituições sem fins lucrativos, etc., esse trabalho não é considerado um vínculo empregatício, é considerado um trabalho voluntário. Então, para ser considerado vínculo empregatício, precisa ter uma remuneração pelo seu trabalho. Então, relembrando, a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. Havendo esses pressupostos, será vínculo empregatício. Então a empresa tem que evitar contratar empregados com essas características e manter um outro tipo de relação jurídica com ela através de contratos de autonomia, contratos como PJ, porque isso poderá arcar com sérias consequências para a empresa no futuro.